Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí pensando em como reconquistar a atenção dele, como fazer com que ele te olhe de novo com aquele brilho no olhar, como recuperar o desejo que vocês tinham no começo, existe outra mulher fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo. E sabe o que é pior? Ela não é necessariamente mais bonita que você. Não é mais jovem, não tem um corpo melhor, mas ela tem uma coisa que você perdeu pelo caminho e que está fazendo toda a diferença. Eu vou te revelar o que é isso em alguns minutos, mas antes preciso que você entenda a gravidade da situação em que você se encontra agora. Porque enquanto você está aí esperando que as coisas melhorem sozinhas, esperando que ele acorde um dia e volte a te valorizar, esperando que o tempo resolva o que só a sua ação pode resolver, o relógio está correndo contra você. E eu não estou falando isso para te assustar sem motivo. Estou falando porque já vi essa história se repetir centenas de vezes no meu consultório. E toda vez que uma mulher demora demais para reagir, ela perde não apenas o homem, mas perde principalmente a si mesma. Sabe aquela sensação de que você se tornou invisível? De que ele passa por você como se você fosse parte da mobília da casa? De que ele está sempre no celular, sempre distraído, sempre com a cabeça em outro lugar, e quando você tenta conversar, ele responde com monossílabos, sem realmente te ouvir, sem realmente te ver. Pois é exatamente isso que está acontecendo com milhares de mulheres neste momento. Você acorda, prepara o café, arruma a casa, vai trabalhar, volta, faz o jantar, cuida de todo mundo e quando finalmente senta no sofá ao lado dele, percebe que está completamente sozinha. Ele está ali fisicamente, mas mentalmente está a quilômetros de distância. E você começa a se perguntar o que aconteceu, onde foi que você errou, o que mudou. Você olha no espelho e vê uma mulher cansada, uma mulher que deixou de se cuidar, que deixou de se priorizar, que colocou todo mundo na frente e se esqueceu completamente de si mesma. E aí vem aquele pensamento terrível, aquele pensamento que te acorda de madrugada e não te deixa dormir. Será que ele ainda me ama? Será que ele está interessado em outra pessoa? Será que eu perdi meu valor? E a resposta, minha querida, não está nele. A resposta é em você. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra há mais de 25 anos, e se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, atendendo mulheres incríveis como você, é que a maioria dos problemas nos relacionamentos não começa quando ele perde o interesse por você. O problema começa muito antes, quando você perde o interesse por você mesma. Quando você deixa de se enxergar como prioridade, quando você se coloca sempre em último lugar, quando você acredita que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional significa se anular completamente. E olha, eu entendo perfeitamente como isso acontece. A gente foi criada numa geração que nos ensinou que o amor verdadeiro é sacrifício, que uma mulher de valor é aquela que se doa inteiramente, que coloca todo mundo na frente. Mas sabe o que ninguém te contou? Que esse tipo de amor não gera admiração, gera tédio. Que esse tipo de dedicação não gera desejo, gera indiferença. Porque quando você está disponível o tempo todo, quando você não tem mais vida própria, quando você gira apenas em torno dele e da família, você deixa de ser interessante. E eu sei que isso dói, mas é a verdade mais crua que eu posso te dar hoje. Agora vem a parte que você realmente precisa prestar atenção, porque é aqui que a coisa fica séria. Se você não fizer nada, se você continuar nessa postura de espera, de conformismo, de achar que as coisas vão melhorar sozinhas, eu te garanto que daqui a alguns meses, talvez até semanas, você vai acordar e perceber que perdeu ele de vez.
E não estou falando apenas de uma separação física. Estou falando de você olhar para ele e ver um completo estranho. Estou falando de você descobrir que enquanto você estava ali se anulando, se diminuindo, esperando que ele te valorizasse, ele estava conhecendo outra pessoa. Uma pessoa que faz exatamente o contrário do que você está fazendo. Uma pessoa que se valoriza, que tem vida própria, que não está disponível 24 horas por dia, que tem brilho no olhar porque está vivendo, não apenas existindo. E aí, minha querida, quando você perceber isso, vai ser tarde demais, porque ele não vai estar apenas fisicamente com outra pessoa, ele vai estar emocionalmente investido nela. Ele vai estar construindo planos, sonhos, uma vida nova. E você? Você vai ficar com a sensação de que desperdiçou anos da sua vida, de que deu tudo de si para alguém que não soube valorizar, de que perdeu o seu tempo mais precioso. E olha, eu preciso ser ainda mais direta com você, porque o que vem agora é ainda pior. Quando isso acontecer, quando você perceber que perdeu ele de verdade, não vai ser apenas a dor da rejeição que você vai sentir. Vai ser a dor de olhar no espelho e não se reconhecer mais. Vai ser a dor de perceber que você se perdeu completamente, que você não sabe mais quem você é, o que você gosta, o que te faz feliz, porque você passou tanto tempo sendo apenas a esposa dele, a mãe dos seus filhos, a profissional competente, que esqueceu de ser você mesma. E aí vem o pior de tudo. Você vai ter que reconstruir a sua vida do zero, só que agora com 45, 50, 55 anos, numa sociedade que insiste em dizer que mulher depois dos 40 não tem mais valor. Você vai ter que enfrentar não apenas a dor da separação, mas também todos os preconceitos, todos os julgamentos, toda a pressão social que ainda existe, sim, mesmo em pleno século XXI, e enquanto você estiver nessa reconstrução dolorosa, sabe o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar vivendo a vida dele feliz, realizado, com alguém que soube fazer o que você não fez. E isso, minha querida, vai doer de uma forma que você nem imagina. Mas calma, porque ainda não acabou. Tem mais uma coisa que você precisa saber. E essa é a que realmente assusta. Quando uma mulher perde o seu valor próprio, quando ela se anula completamente no relacionamento, ela não perde apenas aquele homem específico. Ela perde a capacidade de atrair qualquer homem de valor. Porque sabe o que acontece? Ela desenvolve uma energia de carência, de desespero, de baixa autoestima, que afasta qualquer pessoa interessante. Então, mesmo que você termine esse relacionamento e tente recomeçar, mesmo que você conheça outros homens, você vai continuar repetindo o mesmo padrão. Você vai continuar se anulando, se colocando em último lugar, aceitando migalhas de atenção e carinho, porque você acredita que é isso que você merece. E aí você vai passar o resto da sua vida pulando de relacionamento em relacionamento, sempre insatisfeita, sempre se sentindo desvalorizada, sempre se perguntando por que você não consegue encontrar um homem que te ame de verdade. E a resposta, mais uma vez, não está nos homens. A resposta está em você. Está na forma como você se vê, na forma como você se valoriza, na forma como você se posiciona no mundo. Porque enquanto você não entender o seu próprio valor, ninguém vai entender. Enquanto você não se colocar como prioridade, ninguém vai te colocar como prioridade. Agora me diz uma coisa. Você quer mesmo que essa seja a sua história? Você quer mesmo passar o resto da sua vida se sentindo invisível, desvalorizada, esquecida? Você quer mesmo acordar daqui a 10 anos e perceber que desperdiçou a melhor fase da sua vida esperando que alguém te desse o valor que você mesma não se deu? Porque eu te garanto uma coisa, se você não agir agora, se você não tomar uma atitude radical neste exato momento,
É exatamente isso que vai acontecer. E olha, eu não estou falando de fazer plástica, de emagrecer 20 quilos, de mudar completamente a sua aparência física. Não é sobre isso. É sobre algo muito mais profundo, muito mais poderoso, algo que pode transformar completamente a sua vida em apenas uma semana. Sim, você ouviu direito. Uma semana, 7 dias. E no final desses 7 dias, você vai estar tão diferente, tão transformada, que as pessoas ao seu redor não vão te reconhecer. E principalmente ele não vai te reconhecer. Ele vai olhar para você e vai se perguntar: quem é aquela mulher? O que aconteceu? Por que de repente você está tão diferente, tão atraente, tão magnética? E sabe o que é melhor? Você vai fazer tudo isso não para ele, mas para você mesma. Antes de eu te contar exatamente o que você precisa fazer nesses próximos 7 dias, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Na verdade, não é por mim, é por você. Eu preciso que você se inscreva neste canal agora, porque o conteúdo que eu compartilho aqui pode literalmente mudar a sua vida. E não estou exagerando, todos os dias eu recebo mensagens de mulheres que transformaram completamente os seus relacionamentos, que reconquistaram não apenas os maridos, mas principalmente a si mesmas, simplesmente aplicando o que eu ensino aqui. E olha, eu sei que tem milhões de canais por aí prometendo fórmulas mágicas, prometendo que você vai reconquistar o seu ex em 3 dias, prometendo que você vai se tornar irresistível da noite para o dia. Mas eu não trabalho com promessas vazias, eu trabalho com ciência, com psicologia, com mais de 25 anos de experiência clínica. Então, quando eu te digo que algo funciona, é porque eu já vi funcionar centenas de vezes. Então, clica ali embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa um comentário me contando qual é a sua maior dificuldade no seu relacionamento agora. Porque quanto mais eu souber sobre as suas dores, sobre os seus desafios, mais conteúdo específico eu posso criar para te ajudar. E olha, se você está pensando que não tem tempo para assistir vídeos, que a sua vida já está corrida demais, eu te pergunto, você tem tempo para perder o homem que você ama? Você tem tempo para reconstruir a sua vida do zero daqui a alguns meses? Você tem tempo para passar o resto da sua vida se arrependendo de não ter agido quando ainda era tempo? Então você tem tempo para se inscrever neste canal e investir alguns minutos por dia na sua própria transformação. Agora vamos ao que realmente interessa. Vamos falar sobre o que você precisa fazer nesses próximos 7 dias para se tornar literalmente irreconhecível. E quando eu digo irreconhecível, eu não estou falando apenas da sua aparência externa, embora isso também vá mudar. Eu estou falando principalmente da sua energia, da sua postura, da forma como você se posiciona no mundo e no seu relacionamento, porque é isso que realmente atrai, é isso que realmente gera desejo, é isso que faz um homem olhar para você e pensar que ele não pode perder de jeito nenhum. E olha, eu preciso te dizer uma coisa que pode parecer controversa, mas que é absolutamente verdadeira. Homens não se apaixonam por mulheres perfeitas. Homens se apaixonam por mulheres inteiras. Mulheres que sabem o seu valor, que têm vida própria, que não precisam deles para serem felizes, mas que escolhem estar com eles. Essa é a diferença fundamental. Quando você precisa de um homem, você se torna dependente, carente, sufocante. Quando você escolhe um homem, você se torna poderosa, atraente, irresistível. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer nos próximos 7 dias. A primeira coisa que você precisa entender, e isso é fundamental, é que tudo começa na sua mente. Tudo! A forma como você se vê determina a forma como os outros te veem. Se você se enxerga como uma mulher sem valor,
como alguém que tem sorte de ter um homem ao seu lado, como alguém que precisa se esforçar ao máximo para merecer amor e atenção, é exatamente assim que ele vai te enxergar também. Mas se você se enxerga como uma mulher de alto valor, como alguém que é uma dádiva na vida de qualquer homem, como alguém que merece ser tratada como prioridade, é assim que ele vai te tratar. E olha, isso não é arrogância, não é prepotência, não é egoísmo. Isso é autoconhecimento, é amor próprio, é consciência do seu valor. E sabe por que a maioria das mulheres não consegue fazer isso? Porque a gente foi condicionada a vida inteira a acreditar que mulher que se valoriza demais é metida, é difícil, é complicada. Mas sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Que mulher que se valoriza demais para uns é exatamente a mulher que outros homens estão desesperados para encontrar. Então o problema nunca foi você se valorizar demais. O problema sempre foi você estar com um homem que não estava à sua altura. Então o primeiro passo da sua transformação, o passo que você precisa dar hoje mesmo, agora mesmo, assim que terminar de assistir este vídeo, é reprogramar a sua mente. E olha, eu não estou falando de ficar se repetindo afirmações positivas na frente do espelho, embora isso possa ajudar. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Eu estou falando de você identificar todas as crenças limitantes que você carrega sobre si mesma e sobre relacionamentos e substituir cada uma delas por crenças empoderadoras. Por exemplo, se você acredita que mulher depois dos 40 não é mais desejável, você precisa substituir isso pela crença de que mulher, depois dos 40, está no auge da sua sensualidade, da sua maturidade, do seu poder pessoal. Se você acredita que precisa estar sempre disponível para ser uma boa esposa, você precisa substituir isso pela crença de que uma boa esposa é aquela que tem vida própria e que torna o relacionamento mais interessante justamente por isso. Se você acredita que o amor verdadeiro é sacrifício, você precisa substituir isso pela crença de que o amor verdadeiro é parceria, é cumplicidade, é dois indivíduos inteiros que escolhem caminhar juntos. E como você faz isso? Você começa prestando atenção nos seus pensamentos. Toda vez que vier um pensamento negativo sobre você mesma, você para, identifica esse pensamento, questiona se ele é realmente verdadeiro e substitui por um pensamento mais realista e empoderador. E você faz isso quantas vezes forem necessárias, até que os novos pensamentos se tornem automáticos. Mas não para por aí. Porque reprogramar a mente é fundamental, mas se você não mudar as suas ações, nada vai mudar na prática. Então, o segundo passo da sua transformação é recuperar sua individualidade. E olha, isso aqui é crucial. Quando um relacionamento começa, é natural que a gente queira passar todo o tempo possível com a pessoa, que a gente abra mão de algumas coisas para estar junto, que a gente faça concessões. O problema é quando isso se torna permanente, quando você simplesmente abandona tudo que te fazia ser você para se tornar apenas a extensão dele. Você para de sair com as suas amigas, para de fazer as suas atividades, para de ter os seus hobbies, para de ter a sua vida e passa a viver apenas em função dele e da família. E aí você acha que está sendo uma boa esposa, uma mulher dedicada, mas na verdade você está se tornando entediante. Porque pensa comigo, se você não tem mais nada interessante acontecendo na sua vida, se você não tem mais histórias para contar, se você não tem mais brilho no olhar porque não está mais vivendo experiências novas, o que exatamente você tem para oferecer numa conversa? O que exatamente torna você interessante? E olha, eu não estou dizendo que você precisa ser uma pessoa extraordinária, que você precisa estar sempre fazendo coisas incríveis. Eu estou dizendo que você precisa ter vida própria, precisa ter interesses próprios, precisa ser uma pessoa completa, não apenas metade de um casal. Então, a partir de hoje, você vai fazer o seguinte, você vai recuperar pelo menos 3 coisas que você amava fazer antes de estar nesse relacionamento.
ou antes de se perder nele. Pode ser qualquer coisa. Pode ser aquela aula de dança que você adorava, pode ser aquele grupo de amigas que você deixou de ver, pode ser aquele hobby que você abandonou, pode ser aquele curso que você sempre quis fazer, e você vai começar a fazer essas coisas de novo, não quando sobrar tempo, mas como prioridade. Você vai colocar na sua agenda, você vai se comprometer com você mesma e você vai fazer acontecer. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Primeiro, você vai começar a se sentir viva de novo. Você vai começar a ter aquele brilho no olhar de novo, aquela empolgação, aquela energia que você tinha antes. Segundo, você vai começar a ter coisas interessantes para conversar, histórias para contar, experiências para compartilhar. E terceiro, e isso é o mais importante, você vai começar a ser menos disponível. E olha, eu sei que isso pode parecer contraditório, mas a verdade é que quanto menos disponível você está, mais desejável você se torna. Porque quando você está sempre ali, sempre disponível, sempre esperando por ele, você perde completamente o seu valor. Mas quando você tem vida própria, quando você tem compromissos, quando você tem coisas importantes acontecendo, de repente você se torna escassa. E escassez gera desejo. E já que estamos falando sobre isso, deixa eu te contar uma coisa sobre a psicologia masculina que a maioria das mulheres não entende. Homens são caçadores por natureza. Eles são programados biologicamente para perseguir, para conquistar, para lutar pelo que querem. Então, quando você se entrega completamente, quando você está sempre disponível, quando você não oferece nenhum desafio, você tira dele a oportunidade de te conquistar e aí ele perde o interesse, não porque você não é boa o suficiente, mas porque não há mais nada para conquistar. É como um jogo que já foi ganho, não tem mais graça. Mas quando você se torna menos disponível, quando você não está sempre esperando por ele, de repente o jogo fica interessante de novo. De repente ele precisa se esforçar para ter a sua atenção, para ter o seu tempo, para estar com você. E isso, minha querida, reacende completamente o desejo. Então não se sinta culpada por ter vida própria. Não se sinta egoísta por colocar os seus interesses como prioridade. Porque, na verdade, você está fazendo um favor não apenas para você, mas para o relacionamento como um todo. Agora vamos falar sobre o terceiro passo da sua transformação. E esse aqui tem a ver com a forma como você se comunica. Porque, olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi no meu consultório mulheres reclamando que os maridos não as ouvem, que eles não prestam atenção, que eles não se importam com o que elas têm a dizer. Mas sabe o que eu percebo quando eu converso com essas mulheres? Que, na maioria das vezes, o problema não é que ele não quer ouvir. O problema é a forma como ela está se comunicando. Porque a gente foi ensinada a nos comunicar de uma forma muito indireta, muito passivo-agressiva, muito cheia de subentendidos. A gente acha que se ele realmente nos amasse, ele deveria adivinhar o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente está sentindo. E aí a gente fica mandando indiretas, fazendo caras e bocas, esperando que ele perceba. Mas sabe o que acontece? Ele não percebe. Não porque ele é burro, não porque ele não se importa, mas porque homens e mulheres têm formas completamente diferentes de se comunicar. Enquanto a gente é toda sutil, toda indireta, eles são diretos, objetivos, literais. Então, quando você diz que está tudo bem, quando na verdade não está, ele acredita que está tudo bem. Quando você faz uma indireta, esperando que ele entenda, ele simplesmente não entende. E aí você fica frustrada, ele fica confuso e a comunicação entre vocês se torna cada vez pior. Então, a partir de agora, você vai aprender a se comunicar de forma clara, direta e assertiva. E olha, assertividade não é agressividade. Assertividade é você expressar o que você pensa, o que você sente, o que você quer, de forma respeitosa, mas firme. É você
Dizer não quando você quer dizer não é você pedir o que você precisa sem se sentir culpada. É você estabelecer limites sem medo de desagradar. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque quando você se comunica de forma assertiva, você demonstra autoconfiança, você demonstra que sabe o seu valor, você demonstra que não aceita ser tratada de qualquer jeito. E isso, minha querida, é extremamente atraente. Homens respeitam, mulheres que se respeitam. Homens valorizam mulheres que sabem o seu valor. Homens desejam mulheres que não têm medo de se posicionar. Então, da próxima vez que você quiser alguma coisa, ao invés de ficar esperando que ele adivinhe, você simplesmente vai falar. Ao invés de fazer uma indireta, você vai ser direta. Ao invés de aceitar algo que te incomoda só para evitar conflito, você vai expressar o seu incômodo de forma clara e respeitosa. E você vai ver como a dinâmica entre vocês vai mudar completamente. E já que estamos falando sobre comunicação, tem uma coisa muito importante que você precisa parar de fazer imediatamente: reclamar. Eu sei, você tem motivos de sobra para reclamar. Ele não te ajuda em casa, ele não te dá atenção, ele não te valoriza, ele não faz nada do que você pede. Mas sabe o que acontece quando você vive reclamando? Você se torna uma pessoa negativa, uma pessoa chata, uma pessoa que ele vai querer evitar. Porque ninguém gosta de ficar perto de alguém que só reclama, que só aponta defeitos, que só enxerga o lado ruim das coisas. E olha, eu não estou dizendo que você deve aceitar tudo calada, que você deve engolir as suas frustrações. Eu estou dizendo que existe uma diferença enorme entre expressar uma insatisfação de forma construtiva e ficar reclamando o tempo todo. Então, ao invés de reclamar que ele não te ajuda em casa, você vai ter uma conversa clara sobre divisão de tarefas. Ao invés de reclamar que ele não te dá atenção, você vai propor atividades que vocês possam fazer juntos. Ao invés de reclamar que ele não te valoriza, você vai começar a se valorizar tanto que ele não vai ter outra opção a não ser te valorizar também. Porque, olha, reclamação não muda nada. Ação muda tudo. Então, pare de desperdiçar a sua energia reclamando e comece a usar essa energia para transformar a sua realidade. Agora vamos para o quarto passo da sua transformação, e esse aqui é sobre o seu corpo, sobre a sua aparência física. E antes que você pense que eu vou te dizer para emagrecer, para fazer plástica, para se transformar numa modelo de revista, calma, não é sobre isso. É sobre você cuidar de si mesma, sobre você se sentir bem na sua própria pele, sobre você demonstrar através da sua aparência que você se valoriza. Porque olha, quando você para de se cuidar, quando você anda sempre de qualquer jeito pela casa, quando você não se arruma mais, quando você não se maquia mais, quando você não cuida do seu cabelo, da sua pele, do seu corpo, você está mandando uma mensagem clara: eu não me importo comigo mesma. E se você não se importa com você mesma, por que ele deveria se importar? Então, a partir de hoje, você vai começar a se cuidar como se você fosse a pessoa mais importante da sua vida. Porque você é. Você vai acordar 10 minutos mais cedo para cuidar da sua pele, para se maquiar, para se arrumar. Você vai escolher roupas que te façam se sentir bonita, mesmo que você vá ficar em casa. Você vai cuidar do seu cabelo, das suas unhas, do seu corpo, não para ele, mas para você. Porque quando você se sente bonita, quando você se sente bem consigo mesma, isso se reflete na sua energia, na sua postura, na forma como você se movimenta pelo mundo. E olha, tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer sobre isso. A beleza de uma mulher madura não está na ausência de rugas, não está num corpo de 20 anos, não está em parecer mais jovem. A beleza de uma mulher madura está na sua confiança, no seu cuidado consigo mesma, na sua postura,
no brilho do seu olhar. Eu já vi mulheres de 50, 60 anos que são absolutamente deslumbrantes, não porque parecem mais jovens, mas porque elas se cuidam, porque elas se valorizam, porque elas têm uma presença magnética. E eu já vi mulheres de 30 anos que parecem apagadas, sem vida, sem brilho, porque elas se abandonaram completamente. Então não é sobre idade, não é sobre ter um corpo perfeito, não é sobre parecer uma adolescente, é sobre você se cuidar, se valorizar, se respeitar. É sobre você demonstrar, através da sua aparência, que você é uma mulher que merece ser tratada como rainha. Porque quando você se trata como rainha, os outros não têm outra opção a não ser te tratar como rainha também. E já que estamos falando sobre corpo, vamos falar sobre algo que muitas mulheres negligenciam completamente: a atividade física. E olha, eu não estou falando que você precisa virar uma atleta, que você precisa passar horas na academia, que você precisa ter um corpo de capa de revista. Eu estou falando sobre você movimentar o seu corpo, sobre você cuidar da sua saúde, sobre você liberar endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Porque quando você se exercita, mesmo que seja apenas uma caminhada de 30 minutos por dia, você melhora o seu energia, você melhora a sua energia, você melhora a sua disposição, 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 você melhora até a sua vida sexual. Então, se você está parada há muito tempo, se você não se exercita, se você passa o dia inteiro sentada, eu te desafio a começar hoje mesmo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma caminhada, pode ser uma dança, pode ser uma aula de yoga, pode ser qualquer atividade que te faça movimentar o corpo e que você goste de fazer, e você vai ver como em apenas uma semana você já vai se sentir completamente diferente. Você vai ter mais energia, mais disposição, mais vitalidade. E isso vai se refletir em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu relacionamento. Agora vamos para o quinto passo da sua transformação, e esse aqui é sobre algo que a maioria das mulheres tem pavor de fazer: estabelecer limite. Porque, olha, a gente foi condicionada a vida inteira a ser boazinha, a ser compreensiva, a ser flexível, a não criar problemas, a não incomodar. E aí a gente aceita ser tratada de qualquer jeito. A gente aceita migalhas de atenção e carinho, a gente aceita desrespeito, a gente aceita ser colocada em último lugar. Tudo para não perder o relacionamento, tudo para não ficar sozinha. Mas sabe o que acontece? Quando você não estabelece limites, você ensina as pessoas a te desrespeitarem, você ensina o seu marido que ele pode te tratar de qualquer jeito, que você vai continuar ali. Você ensina que ele pode te ignorar, te desvalorizar, te colocar em último lugar, que você vai aceitar tudo calada. E aí ele simplesmente para de se esforçar. Porque para que se esforçar se você aceita qualquer coisa? Então, estabelecer limites não é ser difícil, não é ser complicada, não é ser exigente demais. Estabelecer limites é ter amor próprio, é ter respeito por si mesma, é saber o seu valor e não aceitar ser tratada abaixo dele. Então, você vai fazer o seguinte: você vai sentar agora, pegar um papel e uma caneta e vai listar todos os comportamentos dele que você não aceita mais, todas as situações que te incomodam, todos os limites que você precisa estabelecer. E aí você vai ter uma conversa clara com ele, não numa forma de briga, não numa forma de acusação, mas numa forma assertiva, dizendo exatamente o que você não aceita mais e quais serão as consequências se esses limites não forem respeitados. E olha, consequência não significa ameaça vazia. Significa que você realmente vai fazer o que você disse que vai fazer. Por exemplo, se você estabeleceu que não aceita mais ser interrompida quando está falando,
e ele te interrompe, você simplesmente para de falar e se retira da conversa. Se você estabeleceu que não aceita mais ser tratada com indiferença e ele te trata com indiferença, você se retira emocionalmente e vai fazer algo que te dá prazer. Se você estabeleceu que precisa de tempo de qualidade juntos pelo menos uma vez por semana e ele não cumpre, você faz os seus próprios planos e se diverte sem ele. Porque, olha, palavras sem ação não significam nada. Então você precisa demonstrar através das suas atitudes que você realmente não aceita mais ser tratada de qualquer jeito. E sabe o que é interessante? Na maioria das vezes, quando uma mulher finalmente estabelece limites claros e realmente os mantém, o homem não vai embora. Pelo contrário, ele começa a respeitar mais, a valorizar mais, a se esforçar mais. Porque, de repente, ele percebe que pode perder de verdade, que você não é mais aquela mulher que aceita qualquer coisa, que você tem padrões, que você sabe o seu valor. E isso, minha querida, é extremamente atraente. Então, não tenha medo de estabelecer limites. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de se posicionar. Porque quando você faz isso, você não está afastando o homem certo. Você está afastando o comportamento errado. E se por acaso ele decidir ir embora porque você estabeleceu limites saudáveis, então ótimo, você acabou de descobrir que ele não merecia você mesmo. Porque um homem de valor, um homem maduro, um homem que realmente te ama, vai respeitar os seus limites e vai até admirar você por ter coragem de estabelecê-los. Agora vamos para o 6º passo da sua transformação, e esse aqui é sobre algo que muitas mulheres têm dificuldade: parar de buscar validação externa. Porque olha, quando você busca validação constante dele, quando você precisa que ele te diga que você é bonita, que você é especial, que você é amada, quando você fica checando o celular dele, quando você fica insegura com cada mulher que aparece, quando você fica se comparando com outras, você está demonstrando insegurança. E insegurança, minha querida, é um dos maiores destruidores de atração que existe. Porque quando você é insegura, você se torna carente. Você se torna controladora, você se torna sufocante. E nada disso é atraente. Então você precisa aprender a se validar, a buscar a sua segurança dentro de você mesma, não fora. E como você faz isso? Você para de buscar aprovação constante, você para de perguntar se você está bonita, você para de buscar elogios, você para de checar o celular dele, você para de se comparar com outras mulheres e você começa a se focar em ser a melhor versão de si mesma, não para competir com ninguém, mas porque você merece ser a melhor versão de si mesma. E olha, tem uma coisa muito importante que você precisa entender sobre comparação. Toda vez que você se compara com outra mulher, você perde. Sempre. Porque sempre vai existir alguém mais jovem, mais bonita, mais magra, mais isso, aquilo. Mas sabe o que ninguém mais tem? A combinação única de características que fazem de você quem você é. Ninguém tem a sua história, a sua experiência, a sua personalidade, o seu jeito de ser. Então, quando você se compara com outras mulheres, você está desperdiçando a sua energia, você está alimentando a sua insegurança, você está diminuindo o seu valor. E para quê? Para se sentir mal consigo mesma? Não faz o menor sentido. Então, a partir de hoje, toda vez que você se pegar se comparando com outra mulher, você vai parar imediatamente e vai listar 3 coisas que você tem e que são únicas, 3 qualidades suas que fazem de você especial, 3 motivos pelos quais você é incrível do jeito que é. E você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias, até que se comparar com outras deixe de ser um hábito automático. E já que estamos falando sobre insegurança, vamos falar sobre ciúmes. Porque ciúmes em pequenas doses pode até ser saudável,
Pode até demonstrar que você se importa, mas ciúmes excessivos, ciúmes doentios, ciúmes que te faz controlar, que te faz vigiar, que te faz desconfiar de tudo, esse tipo de ciúmes destrói relacionamentos. E sabe de onde vem esse tipo de ciúmes? Da insegurança, da baixa autoestima, da crença de que você não é boa o suficiente e que ele pode te trocar a qualquer momento por alguém melhor. Mas quando você realmente entende o seu valor, quando você realmente se ama, quando você realmente sabe que é uma dádiva na vida de qualquer homem, você não sente ciúmes excessivo. Porque você sabe que se ele não te valorizar, se ele não te respeitar, se ele decidir ir embora, o problema é dele, não seu. E você sabe que você vai ficar bem de qualquer jeito, porque a sua felicidade não depende dele, depende de você. Então trabalhe a sua autoestima, trabalhe o seu amor próprio, trabalhe a sua segurança interna e você vai ver como os ciúmes vai diminuir naturalmente e como o relacionamento vai melhorar exponencialmente. Agora vamos para o 7º passo da sua transformação. E esse aqui tem a ver com algo que a maioria das pessoas negligencia completamente: a sua energia. Porque, olha, você pode estar linda, você pode estar bem vestida, você pode estar dizendo todas as coisas certas. Mas se a sua energia está pesada, se você está emanando negatividade, se você está sempre reclamando, sempre triste, sempre cansada, sempre estressada, ninguém vai querer ficar perto de você. Porque as pessoas são atraídas por energia positiva, por pessoas que as fazem se sentir bem, por pessoas que trazem leveza, alegria, bom humor. Então você precisa cuidar da sua energia como você cuida da sua aparência. E como você faz isso? Primeiro, você para de consumir conteúdo negativo. Para de assistir noticiário o dia inteiro, para de ficar em redes sociais vendo a vida perfeita dos outros e se sentindo mal com a sua. Para de ficar em grupos de WhatsApp onde só tem fofoca e negatividade. Segundo, você começa a consumir conteúdo que te eleva, que te inspira, que te faz crescer. Pode ser livros, pode ser podcasts, pode ser vídeos como este, pode ser qualquer coisa que agregue valor à sua vida. Terceiro, você começa a cuidar do seu ambiente. Você organiza a sua casa, você se livra de coisas que você não usa mais, você coloca flores, você coloca música, você cria um ambiente que te faz se sentir bem. E tem mais uma coisa muito importante sobre energia: você precisa aprender a se proteger energeticamente das pessoas que te sugam. Sabe aquelas pessoas que toda vez que você conversa com elas, você fica exausta? Aquelas pessoas que só reclamam, que só falam de problemas, que só veem o lado negativo de tudo. Aquelas pessoas que te criticam, que te diminuem, que te fazem se sentir mal consigo mesma. Você precisa se afastar dessas pessoas ou pelo menos diminuir drasticamente o contato com elas. Porque a sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com gente que não agrega nada de positivo na sua vida. E olha, eu sei que às vezes essas pessoas são da família, são amigas antigas, são pessoas que você não pode simplesmente cortar da sua vida. Mas você pode estabelecer limites, você pode diminuir o tempo que passa com elas, você pode aprender a não absorver a negatividade delas, e você faz isso se blindando energeticamente antes de encontrar com essas pessoas, lembrando a si mesma de que você não é responsável pelos problemas delas, de que você não precisa carregar o peso emocional delas, de que você tem o direito de preservar a sua paz. E já que estamos falando sobre energia, vamos falar sobre gratidão, porque gratidão é uma das formas mais poderosas de elevar a sua vibração, de mudar a sua energia, de transformar a sua vida. Quando você pratica gratidão diariamente, quando você para reconhecer e agradecer
pelas coisas boas que você tem na sua vida, você automaticamente muda o seu foco. Ao invés de ficar pensando no que está faltando, no que está errado, no que você não tem, você começa a focar no que está presente, no que está certo, no que você já conquistou. E isso muda completamente a sua perspectiva, a sua energia, a sua vida. Então, a partir de hoje, você vai criar um ritual de gratidão. Pode ser de manhã, quando você acorda, pode ser à noite, antes de dormir, pode ser na hora que você preferir. Mas todos os dias você vai listar pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata. E não precisa ser nada grandioso. Pode ser o fato de você ter acordado, de você ter saúde, de você ter um teto sobre a sua cabeça, de você ter comida na mesa, de você ter pessoas que te amam. Pode ser qualquer coisa. O importante é você criar esse hábito de reconhecer e agradecer pelas bênçãos que já estão presentes na sua vida. Agora vamos para o 8º passo da sua transformação, e esse aqui é sobre algo que pode parecer superficial, mas que na verdade é profundamente poderoso: a sua linguagem corporal. Porque olha, a comunicação não é apenas verbal. Na verdade, estudos mostram que mais de 70% da comunicação é não verbal. Então, a forma como você se movimenta, a forma como você se posiciona, a forma como você gesticula, a forma como você olha, tudo isso está comunicando algo. E se você anda curvada, se você evita contato visual, se você se faz pequena, se você ocupa o mínimo de espaço possível, você está comunicando insegurança, baixa autoestima, falta de valor. Mas se você anda ereta com os ombros para trás, se você mantém contato visual, se você ocupa o seu espaço, se você se movimenta com confiança, você está comunicando poder, segurança, alto valor. E o interessante é que isso não afeta apenas como os outros te vê. Isso afeta como você se vê, porque existe uma via de mão dupla entre o corpo e a mente. Quando você muda a sua postura física, você muda o seu estado emocional. Então, a partir de agora, você vai prestar atenção na sua linguagem corporal. Você vai andar ereta, com os ombros para trás, com a cabeça erguida. Você vai manter contato visual quando conversar com as pessoas, especialmente com ele. Você vai ocupar o seu espaço. Você não vai se fazer pequena. Você vai se movimentar com confiança, com segurança, como se você fosse a dona do lugar. E olha, no começo isso pode parecer estranho, pode parecer forçado, especialmente se você passou anos andando curvada, se escondendo, se fazendo pequena, mas quanto mais você praticar, mais natural vai se tornar. E você vai perceber como as pessoas começam a te tratar diferente, como elas começam a te respeitar mais, como elas começam a te ver como uma pessoa de valor. E principalmente, você vai perceber como você começa a se sentir diferente, mais confiante, mais segura, mais poderosa. Porque a forma como você se movimenta pelo mundo determina como o mundo te vê e como você se vê. E tem uma coisa específica sobre linguagem corporal que eu preciso te falar, e que tem a ver diretamente com a atração: o contato visual. Porque olha, quando você mantém contato visual com um homem, quando você realmente olha nos olhos dele, você cria uma conexão, você cria intimidade, você cria tensão sexual. Mas quando você desvia o olhar, quando você evita contato visual, você quebra essa conexão, você perde completamente poder. Então, da próxima vez que você estiver conversando com ele, você vai fazer o seguinte: você vai olhar diretamente nos olhos dele, você vai manter esse contato visual alguns segundos a mais do que o normal, e você vai ver como isso muda completamente a dinâmica entre vocês. Mas atenção, não é para ficar encarando de forma estranha, não é para não piscar nunca, é apenas para manter um contato visual mais prolongado, mais intenso, mais confiante. E você vai perceber como ele vai começar a te ver de forma diferente,
como ele vai começar a sentir aquela atração de novo, aquele desejo que talvez estivesse adormecido. Agora vamos para o 9º passo da sua transformação, e esse aqui é sobre algo que muitas mulheres têm dificuldade: criar mistério. Porque, olha, quando você conta tudo, quando você está sempre disponível, quando você é completamente previsível, você perde todo o mistério, você perde todo o interesse, você perde todo o interesse. É como assistir um filme do qual você já sabe o final. Não tem graça. Mas quando você mantém um certo mistério, quando você não conta tudo, quando você não está sempre disponível, quando você surpreende, você mantém o interesse, você mantém a atração. Então, a partir de agora, você vai parar de contar cada detalhe da sua vida para ele. Você não precisa dar satisfação de tudo que você faz, de onde você vai, de com quem você está. Você vai começar a ter a sua vida privada, os seus segredos, as suas experiências que são só suas. E quando ele perguntar onde você esteve, o que você fez, você vai responder de forma vaga, de forma misteriosa, deixando ele curioso, deixando ele querendo saber mais. E olha, isso não significa mentir, não significa ser desonesta, não significa trair a confiança dele. Significa simplesmente não entregar tudo de bandeja, não ser um livro aberto, manter um certo mistério que torna você interessante. Por exemplo, ao invés de contar cada detalhe do seu dia, você diz que foi fazer algo interessante e deixa ele perguntar. Ao invés de estar sempre disponível quando ele quer, você às vezes está ocupada com seus próprios compromissos. Ao invés de ser completamente previsível, você surpreende, você faz coisas inesperadas, você mantém ele sempre adivinhando. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque cria uma tensão, cria uma curiosidade, cria um desejo de te conhecer mais, de te entender mais, de estar mais perto de você. E isso mantém a chama acesa, isso mantém a atração viva, isso evita que o relacionamento caia na rotina mortal que mata a maioria dos casamentos. E, já que estamos falando sobre mistério, vamos falar sobre algo relacionado à imprevisibilidade. Porque quando você é completamente previsível, quando ele sabe exatamente como você vai reagir a cada situação, quando ele sabe exatamente o que esperar de você, você se torna entediante. Mas quando você é imprevisível, quando você surpreende, quando ele nunca sabe exatamente o que esperar de você, você se torna fascinante. Então comece a fazer coisas inesperadas. Se você sempre cozinha, um dia peça comida. Se você sempre fica em casa no fim de semana, um dia saia sozinha ou com as amigas. Se você sempre reage de uma determinada forma a algo, reaja de forma diferente. Se você sempre está disponível, às vezes não esteja. Quebre os padrões, surpreenda, seja imprevisível, e você vai ver como isso vai deixá-lo intrigado, curioso, interessado de novo. Porque de repente você não é mais aquela mulher que ele achava que conhecia completamente. Você é uma mulher misteriosa, fascinante, que ele precisa conquistar de novo. Agora vamos para o 10º passo da sua transformação, e esse aqui tem a ver com algo que a maioria das mulheres negligencia completamente: a sua vida sexual. Porque, olha, sexo não é apenas sobre o ato físico. Sexo é sobre conexão, é sobre intimidade, é sobre desejo, é sobre paixão. E quando a vida sexual de um casal morre, o relacionamento está a um passo de morrer também. Mas o problema é que muitas mulheres, depois de anos de relacionamento, depois de ter filhos, depois de cair na rotina, simplesmente desistem da vida sexual. Elas param de se sentir sensuais, param de se sentir desejáveis, param de se sentir sexuais, e aí o sexo se torna uma obrigação, uma tarefa a mais.
na lista de afazeres, algo que elas fazem apenas para agradar ele, não porque elas realmente querem. E quando isso acontece, quando o sexo perde toda a paixão, todo o desejo, toda a conexão, o relacionamento perde junto, então você precisa resgatar a sua sexualidade, você precisa se reconectar com a sua sensualidade, você precisa voltar a se sentir uma mulher sexual, desejável, poderosa. Primeiro, você para de ver o sexo como uma obrigação e começa a ver como um prazer, como algo que é para você tanto quanto é para ele. Segundo, você começa a cuidar da sua saúde sexual, a entender o seu corpo, a saber o que te dá prazer, a não ter vergonha de pedir o que você quer. Terceiro, você começa a se vestir de forma que te faça se sentir sensual, mesmo que seja apenas para você. Pode ser uma lingerie bonita por baixo da roupa, pode ser um vestido que realça o seu corpo, pode ser qualquer coisa que te faça se sentir sexy. Quarto, você começa a se movimentar de forma mais sensual, mais feminina, mais consciente do seu corpo. Pode ser através da dança, pode ser através do yoga, pode ser através de qualquer atividade que te conecte com o seu corpo e com a sua sensualidade. E quinto, você para de esperar que ele inicie sempre e você começa a tomar iniciativa também. Você seduz, você provoca, você mostra que você o deseja. E olha, isso não significa que você precisa estar sempre disponível sexualmente. Significa que quando você tá realmente presente, realmente desejosa, realmente conectada. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer sobre sexo. A qualidade é muito mais importante que a quantidade. Não adianta fazer sexo todos os dias se é um sexo mecânico, sem conexão, sem desejo, sem paixão. É muito melhor fazer sexo uma vez por semana, mas que seja um sexo incrível, intenso, apaixonado, onde vocês estão realmente presentes, realmente conectados, realmente desejando um ao outro. Então foque na qualidade, não na quantidade. Crie momentos especiais, crie antecipação, crie desejo, mande mensagens sensuais. Durante o dia, crie tensão sexual. Faça ele te desejar antes mesmo de vocês estarem juntos. E quando estiverem juntos, estejam realmente presentes, desliguem os celulares, tranquem a porta, criem um ambiente especial e se conectem de verdade, porque sexo não é apenas sobre o ato físico, é sobre conexão emocional. É sobre intimidade, é sobre vulnerabilidade, é sobre paixão. E quando você resgata isso no seu relacionamento, você resgata a chama, você resgata o desejo, você resgata a conexão que talvez estivesse perdida. Agora vamos para o 11º passo da sua transformação. E esse aqui é sobre algo que pode salvar ou destruir um relacionamento. A forma como você lida com conflitos. Porque, olha, conflitos são inevitáveis em qualquer relacionamento. Duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com necessidades diferentes, com formas diferentes de ver o mundo, vão inevitavelmente ter divergências. O problema não é ter conflitos. O problema é a forma como você lida com eles. E a maioria das mulheres lida com conflitos de duas formas igualmente destrutivas. Ou elas explodem, gritam, atacam, dizem coisas que não deveriam dizer, ou elas engolem tudo, fingem que está tudo bem, guardam mágoa, ressentimento, até que um dia explodem de uma forma ainda pior. E nenhuma dessas formas resolve nada. Pelo contrário, elas apenas pioram a situação. Elas criam mais distância, mais ressentimento, mais dor. Então você precisa aprender a lidar com conflitos de forma madura, de forma construtiva, de forma que realmente resolva os problemas ao invés de criar mais. Primeiro, você para de atacar a pessoa e começa a focar no comportamento. Ao invés de dizer você é isso ou aquilo, você diz eu me sinto assim quando você faz isso. Segundo,
Você escolhe o momento certo para ter a conversa. Não é no meio de uma briga, não é quando vocês estão cansados, não é quando vocês estão estressados. É no momento calmo, no momento em que vocês podem realmente conversar. Terceiro, você ouve tanto quanto fala. Porque conflito não é sobre quem grita mais alto, não é sobre quem ganha a discussão, é sobre entender o ponto de vista do outro, é sobre encontrar uma solução que funcione para os dois. Quarto, você busca entender antes de ser entendida. Você realmente tenta se colocar no lugar dele e entender por que que ele agiu daquela forma, o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando. E quinto, você foca na solução, não no problema. Ao invés de ficar remoendo o que aconteceu, o que ele fez de errado, você foca em como vocês podem resolver isso, em como vocês podem evitar que isso aconteça de novo, em como vocês podem seguir em frente. E tem uma coisa muito importante sobre conflitos que a maioria das pessoas não entende. Conflitos bem resolvidos, na verdade, fortalecem o relacionamento. Por quê? Quando você consegue ter uma divergência, consegue ouvir o que ele sente, consegue ouvir o que ele sente e consegue chegar a uma solução juntos, vocês criam mais intimidade, mais confiança, mais conexão. Vocês demonstram que podem passar por momentos difíceis juntos e sair mais fortes do outro lado. Então não tenha medo de conflitos, tenha medo de conflitos mal resolvidos, de mágoas guardadas, de ressentimentos acumulados, porque isso sim destrói relacionamentos. Mas conflitos enfrentados de forma madura, de forma respeitosa, de forma construtiva, esses fortalecem, esses criam uma base sólida para um relacionamento duradouro. Agora vamos para o 12º passo da sua transformação, e esse aqui é talvez o mais importante de todos. Você precisa se tornar a sua própria prioridade. Porque, olha, eu sei que você foi ensinado a vida inteira que uma boa mulher coloca todo mundo na frente, que uma boa mãe se sacrifica pelos filhos, que uma boa esposa se anula pelo marido. Mas sabe o que ninguém te contou? Que quando você se coloca sempre em último lugar, quando você se anula completamente, quando você não tem mais vida própria, você não está sendo uma boa esposa ou uma boa mãe. Você está se perdendo. E quando você se perde, você perde também a capacidade de ser feliz, de ser realizada, de ser uma companheira interessante, de ser uma mãe presente de verdade, porque você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar amor se você não se ama. Você não pode dar felicidade se você não é feliz. Você não pode dar paz se você não tem paz. Então você precisa se colocar como prioridade, não de forma egoísta, mas de forma saudável, de forma necessária, de forma que te permite ser a melhor versão de si mesma para você e para todos ao seu redor. E o que significa se colocar como prioridade? Significa que você cuida de você primeiro. Significa que você não abre mão dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua vida, para viver apenas em função dos outros. Significa que você tem tempo para fazer o que você gosta, para cuidar de você, para se desenvolver. Significa que você não se sente culpada por dizer não, por estabelecer limites, por colocar suas necessidades como importantes. Significa que você entende que você é tão importante quanto qualquer outra pessoa na sua vida e que cuidar de você não é egoísmo, é necessidade. E olha, quando você começa a se colocar como prioridade, quando você começa a se cuidar, a se valorizar, a se respeitar, algo mágico acontece, as pessoas ao seu redor começam a te valorizar e te respeitar também, porque você ensina as pessoas como te tratar. Se você se trata como prioridade, elas te tratam como prioridade. Se você se trata como última opção, elas te tratam como última opção. É simples assim. Então, a partir de hoje, você vai fazer um compromisso consigo mesma. Você vai se comprometer
a se colocar como prioridade, a cuidar de você, a se valorizar, a se respeitar. Você vai se comprometer a ter tempo para você todos os dias, mesmo que seja apenas 15 minutos. Você vai se comprometer a não se anular mais, a não se diminuir mais, a não aceitar ser tratada de qualquer jeito. Você vai se comprometer a perseguir os seus sonhos, os seus objetivos, a sua felicidade, não de forma egoísta, mas de forma saudável e necessária. E você vai ver como a sua vida vai mudar completamente, como você vai se sentir mais feliz, mais realizada, mais completa, como o seu relacionamento vai melhorar porque você vai estar trazendo a melhor versão de si mesma para ele, como seus filhos vão se beneficiar porque eles vão ter uma mãe feliz, realizada, que é um exemplo de amor próprio e autoestima, como tudo na sua vida vai se alinhar, porque quando você está bem consigo mesma, tudo ao seu redor melhora também. E agora, depois de tudo que eu te contei, depois de todos esses passos, eu preciso te dizer uma última coisa, talvez a mais importante de todas. Essa transformação que eu te propus, essa mudança radical, em apenas uma semana, ela não é sobre ele. Ela nunca foi sobre ele. Ela é sobre você. É sobre você recuperar o seu poder, o seu valor, a sua essência. É sobre você se reconectar com quem você realmente é, com a mulher incrível que você sempre foi, mas que talvez tenha se perdido pelo caminho. Porque, olha, se no final dessa semana, depois de você aplicar tudo que eu te ensinei, ele não te valorizar, se ele não perceber a mulher incrível que você é, se ele não se esforçar para te merecer, então o problema não é você, o problema é ele. E você vai estar tão bem consigo mesma, tão segura, tão confiante, tão conectada com o seu valor, que você vai ter a clareza e a coragem para tomar a decisão que for melhor para você. Seja ficar e continuar construindo o relacionamento, seja ir embora e buscar alguém que realmente te mereça, porque no final das contas, minha querida, você não precisa de um homem para ser feliz. Você não precisa de um relacionamento para ser completa. Você não precisa de validação externa para saber o seu valor. Você já é completa, você já é valiosa, você já é incrível, exatamente do jeito que você é. E quando você realmente entende isso, quando você realmente internaliza isso, quando você realmente vive a partir desse lugar de amor próprio e autoconhecimento, você se torna magnética. Você atrai pessoas que estão no mesmo nível que você, pessoas que te valorizam, que te respeitam, que te amam da forma que você merece ser amada, e você para de aceitar migalhas, para de aceitar menos do que você merece, para de se anular para manter alguém que não te merece, porque você sabe no fundo do seu coração que você merece o melhor, e você não vai se contentar com menos do que isso. Então eu te desafio agora, neste exato momento, a tomar a decisão de se transformar. A decisão de aplicar tudo que eu te ensinei neste vídeo, a decisão de se colocar como prioridade, de recuperar o seu valor, de se reconectar com a sua essência. E eu te garanto, se você realmente fizer isso, se você realmente se comprometer com essa transformação, em apenas uma semana, você vai estar irreconhecível. Não apenas para ele, não apenas para as pessoas ao seu redor, mas principalmente para você mesma. Você vai olhar no espelho e vai ver uma mulher diferente, uma mulher confiante, segura, poderosa, uma mulher que sabe o seu valor e que não aceita menos do que merece. Uma mulher que tem brilho no olhar porque está vivendo, não apenas existindo, uma mulher que é dona da sua própria vida, que é protagonista da sua própria história. E essa mulher, minha querida, sempre esteve dentro de você. Ela apenas estava adormecida, esperando que você a despertasse. E agora é a hora.
agora é o momento. Agora é a sua chance de se transformar, de se reinventar, de se tornar a mulher incrível que você sempre foi destinada. E olha, eu sei que pode parecer assustador, eu sei que pode parecer difícil, eu sei que você pode estar pensando que não vai conseguir, mas eu te garanto que você consegue, porque você é muito mais forte do que imagina. Você é muito mais capaz do que acredita, você é muito mais valiosa do que você se permite enxergar. E tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo, apenas um passo, e depois outro. E antes que você perceba, você vai estar completamente transformada. Você vai estar vivendo uma vida que você ama, você vai estar num relacionamento que te nutre, você vai estar sendo a melhor versão de si mesma. E tudo isso começa agora, com a decisão de se colocar como prioridade, de se valorizar, de se respeitar, de não aceitar menos do que você merece. Então me responde agora, nos comentários, você está pronta para essa transformação? Você está pronta para se tornar irreconhecível em apenas uma semana? Você está pronta para recuperar o seu poder, o seu valor, a sua essência? Porque se você está... Eu estou aqui para te guiar, para te apoiar, para te ensinar tudo o que você precisa saber. E se você ainda não está inscrita neste canal, inscreve-se agora, porque eu tenho muito mais conteúdo incrível para compartilhar com você. Conteúdo que vai te ajudar não apenas a transformar seu relacionamento, mas a transformar a sua vida inteira. Porque você merece ser feliz, você merece ser amada, você merece ser valorizada. E tudo isso começa quando você decide se valorizar primeiro. Quando você decide que você é a pessoa mais importante da sua vida. Quando você decide que não vai mais aceitar migalhas, que não vai mais se anular, que não vai mais se diminuir. Quando você decide que você merece o melhor e que não vai se contentar com menos do que isso. E antes de eu terminar, eu quero te contar uma história real de uma paciente minha. Vou chamá-la de Márcia. Márcia chegou no meu consultório completamente destruída. Ela estava casada há 20 anos, tinha 2 filhos adolescentes e sentia que havia se perdido completamente. O marido mal olhava para ela, passava o tempo todo no celular, no trabalho, com os amigos, e ela se sentia completamente invisível. Ela havia parado de se cuidar, havia parado de ter vida própria, havia parado de se valorizar. Ela vivia apenas em função da família e se sentia completamente infeliz. E ela veio até mim desesperada, querendo saber como reconquistar o marido, como fazer ele voltar a amá-la, como salvar o casamento. E sabe o que eu disse para ela? Eu disse exatamente o que eu estou dizendo para você agora, que ela precisava parar de focar nele e começar a focar nela mesma, que ela precisava se reconectar com quem ela era, com o que ela gostava, com os seus sonhos, com a sua essência, que ela precisava se colocar como prioridade, se cuidar, se valorizar, se respeitar. E Márcia fez exatamente isso. Ela começou a se cuidar de novo. Ela voltou para a academia, começou a fazer aulas de dança, voltou a sair com as amigas, voltou a ter vida própria. Ela parou de estar sempre disponível, parou de girar apenas em torno da família, parou de se anular. Ela estabeleceu limites claros, começou a se comunicar de forma assertiva, começou a se valorizar. E sabe o que aconteceu? Em menos de um mês, o marido dela estava completamente diferente. Ele começou a prestar atenção nela de novo, começou a elogiá-la, começou a querer passar tempo com ela, começou a demonstrar desejo, interesse, paixão, porque de repente ela não era mais aquela mulher previsível, sempre disponível, sempre ali. Ela era uma mulher misteriosa, interessante, que tinha vida própria, que tinha brilho no olhar, que sabia o seu valor. E ele percebeu que poderia perdê-la, e isso o despertou completamente.
Mas sabe o que é mais interessante? Quando Márcia voltou para uma consulta comigo alguns meses depois, ela me disse que mesmo que o casamento não tivesse melhorado, teria valido a pena, porque ela havia se reencontrado, ela havia recuperado a sua essência, ela havia voltado a ser feliz. E isso, minha querida, é o que realmente importa. Porque, no final das contas, relacionamentos vêm e vão. Pessoas entram e saem da nossa vida, mas você é a única pessoa que vai estar com você do começo ao fim. Então você precisa se amar, se valorizar, se respeitar, se colocar como prioridade, não de forma egoísta, mas de forma saudável, de forma necessária, porque quando você está bem consigo mesma, tudo ao seu redor melhora. Os seus relacionamentos melhoram, a sua saúde melhora, a sua vida profissional melhora, tudo melhora, porque você está emanando uma energia diferente, você está vibrando numa frequência diferente, você está atraindo coisas diferentes para a sua vida. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você seja feliz, realizada, completa. Eu quero que você acorde todos os dias amando a vida que você está vivendo. Eu quero que você se olhe no espelho e ame a mulher que você vê. Eu quero que você saiba no fundo do seu coração que você é incrível, que você é valiosa, que você merece tudo de melhor que a vida tem para oferecer. E tudo isso está ao seu alcance. Tudo isso é possível. Tudo isso depende apenas de você, da sua decisão, do seu compromisso consigo mesma. Então eu te pergunto de novo, você está pronta? Você está pronta para se transformar? Você está pronta para se tornar irreconhecível? Você está pronta para recuperar o seu poder? Porque se você está, eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. E se você aplicar tudo que eu te ensinei neste vídeo, se você realmente se comprometer com essa transformação, eu te garanto que em apenas uma semana você vai estar completamente diferente. E em um mês você vai estar vivendo uma vida que você nem imaginava ser possível, porque você é capaz de muito mais do que imagina. Você é muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais incrível do que você se permite acreditar. E agora é a hora de você mostrar isso para o mundo. Agora é a hora de você brilhar. Agora é a hora de você se tornar a protagonista da sua própria história. Então vai lá, minha querida. Aplica tudo que eu te ensinei. Se compromete com você mesma. Se coloca como prioridade. Se valoriza, se respeita e se prepara para ver a sua vida se transformar completamente. Porque você merece. Você sempre mereceu. E agora você finalmente vai ter a coragem de reivindicar o que é seu por direito. Uma vida feliz, um relacionamento saudável, um amor verdadeiro que começa dentro de você. E lembra, eu estou aqui com você nessa jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário e vamos juntas nessa transformação. Porque você não está sozinha. Tem milhares de mulheres passando exatamente pelo que você está passando e todas elas estão se transformando, estão recuperando o seu poder, estão se tornando a melhor versão de si mesmas e você também vai conseguir. Eu acredito em você. Agora você só precisa acreditar em você mesma.